Olá a todos, me chamo Carolina Salerno, sou residente do segundo ano de Cirurgia Geral do Hospital dos Servidores de Pernambuco. Fui chamada pela Voz para falar um pouco sobre os princípios da videolaparoscopia. Então, vou falar um pouco dos componentes do vídeo, vou falar um pouco sobre o próprio pneumoperitônio, sua confecção, suas repercussões hemodinâmicas e as contraindicações da cirurgia por vídeo. É um tema super importante, super faz parte da nossa realidade como médicos, como estudantes de medicina, e quem vai entrar aí para a cirurgia também vai aproveitar muito essa aula. Então vamos lá. Então vamos começar pelos componentes de uma torre de vídeo, que é essencial para a videocirurgia, né? Então, começando pelo monitor, tem que ser um monitor especial, não pode ser qualquer televisão, aquela que você tem em casa, porque ele tem que ter uma resolução muito alta para poder mostrar para a gente o que a gente precisa ver na cirurgia. Então, associado a isso, vem logo abaixo a fonte de luz e a ótica, e abaixo vem o insuflador, que vai permitir que a gente confeccione o pneumoperitônio, e aí a gente vai falar um pouquinho mais disso sobre o CO2, que é o gás que a gente usa para o pneumoperitônio. Então, aqui a gente tem um posicionamento mais básico que a gente usa na videocirurgia. A gente usa, por exemplo, na cirurgia para a vesícula, colecistectomia videolaparoscópica, em que o cirurgião fica à esquerda do paciente e à frente dele fica o monitor, a torre de vídeo. Na cabeça do paciente fica o anestesista com seu material. À frente do cirurgião fica o primeiro assistente. O segundo assistente fica ao lado do cirurgião, com o instrumentador em sua frente. Então, esse posicionamento, ele muda a depender da cirurgia, do campo cirúrgico. Então, o cirurgião, ele tem que estar de frente para o campo cirúrgico. Então, a gente sabe que a vesícula está no hipocôndrio direito. Então, o cirurgião tem que ficar olhando para ela durante a cirurgia e de frente para o vídeo. Então, se isso fosse uma cirurgia por hérnia, por exemplo, em que a gente está tendo que trabalhar aqui na região inguinal, então o vídeo vai ficar aos pés do paciente e o cirurgião ele vai trabalhar nos ombros. Então, ele vai estar de frente para o campo cirúrgico e de frente para o vídeo, certo? Então, vamos falar um pouquinho dos acessos à cavidade abdominal. Então, a videocirurgia ela é uma forma de acesso cirúrgico. Então, para a gente começar, é o principal momento de complicações e deve ser feito com toda a cautela possível, porque o que pode acontecer são sangramentos ou perfurações de vísceras. Então, a incidência ela é muito similar entre as duas técnicas que eu vou mostrar. Então, acaba sendo muito da preferência do cirurgião e da preferência do serviço onde ele se formou, geralmente. Então, existe o acesso aberto pela técnica de Hesson e existe o acesso fechado pela agulha de Veres. Vamos falar um pouquinho primeiro da técnica aberta. A gente vai incisar na região periumbilical. Então, existem cirurgiões que preferem fazer supraumbilical, transumbilical ou infraumbilical, a depender da cirurgia, a depender da sua preferência. Mas o importante é que a gente disseque ali perto da região na linha média, porque a gente vai encontrar a linha alba entre os músculos reto-abdominais. Então, o que a gente vai dissecar, né? Pele e subcutâneo. Se a gente estiver fora da linha média, a gente vai encontrar a bainha anterior do reto abdominal, o reto abdominal, sua bainha posterior e aí depois o peritônio. Se a gente está na linha média, na linha alba, a gente não vai pegar a reto abdominal. Então, a gente vai subcutâneo, a aponeurose do reto abdominal e o peritônio. E é aí que a gente quer chegar. Então, após essa dissecção, a gente vai ancorar pontos ali na aponeurose para poder fixar o trocáter e depois fechar esse portal de entrada. Porque trocáteres acima de 12 milímetros podem fazer hérnias incisionais, não tem que ser sempre fechados. Aqui pelo livro do Holling, ele passa 2 pontos simples em ambos os lados.
No centro que eu fiz o meu treinamento, a gente passa um ponto em U, que também é uma técnica muito utilizada, certo? Depois da dissecção, então, passamos para o próximo passo. A gente vai inserir o trocáter, tá certo? No local que a gente fez a incisão, e ele tem que ter uma ponta, né? Um mandril que a gente chama rombo. Então, ele sendo rombo, a gente pode usar com mandril. Não sendo rombo, a gente retira esse mandril para poder fazer a introdução de forma mais segura. A técnica fechada, então, pela agulha de Veres, a gente vai entrar onde? O local mais comum é o umbilical também, tá certo? Mas existe outro ponto que é muito utilizado e que é uma alternativa muito conhecida, que é um ponto de Palmer. Esse ponto de Palmer, ele é na junção da linha hemiclavicular esquerda com o rebordo costal. Ele é muito utilizado, por exemplo, num paciente que tenha uma incisão infraumbilical, que a gente pode ter brida, então a gente pode ter alça muito próximo dessa parede abdominal aderida, o que aumenta as chances aí de uma lesão de alça. Se a gente falhou na tentativa de uma inserção transumbilical, em pacientes muito obesos, ela é bem usada, então é uma técnica frequentemente usada em pacientes de bariátrica ou mulheres muito magras. Existem outros pontos que podem ser utilizados, são menos frequentes. O ponto de Leroy, que é em epigastrio, o ponto ali no fundo uterino, na região vaginal posterior. Então, como é que funciona a técnica de Veres? A gente vai aprender a parede abdominal. Então, ela pode ser feita aí com 2 bacaus, que a gente vê, essa pinça que a gente vê aqui. Ou você pode, com a sua mão, elevar a parede abdominal, tá certo? Para afastar ela das estruturas da cavidade. A gente vai incisar a pele e dissecar até a aponeurose, tá certo? Chegando lá, a gente vai com a nossa agulha de Veres e a gente vai sentir a resistência da aponeurose. Sentindo essa resistência, você vai pressionar a agulha de Veres, inseri-la na parede abdominal, certo? Quando a gente passar a parede abdominal, a gente vai ver uma perda de pressão. Então, você vai sentir uma perda de resistência e a própria agulha de Veres, sentindo essa perda de resistência, vai retrair a sua agulha, então a sua parte cortante, para que você tenha menos riscos de lesões. Tendo passado isso, a gente conecta o gás, o insuflador, e vai insuflar e fazer o pneumoperitônio. Tendo feito o pneumoperitônio, que pode ser identificado também por alguns cirurgiões, colocando a seringa com solução salina estéril na ponta da agulha de Veres, e quando você passar e penetrar a cavidade abdominal, você vai identificar bolhas na solução salina, e aí você vai insuflar o pneumoperitônio, que vai afastar essa parede abdominal das alças, e aí você pode passar o seu trocáter com segurança e com menos riscos de lesões. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre as características do pneumoperitônio. Então, vamos falar um pouco sobre o gás que a gente usa para confeccionar esse pneumoperitônio. A gente usa o dióxido de carbono, o CO2, porque ele confere algumas características que são vitais para a gente poder fazer a nossa cirurgia. A primeira delas é ele não ser inflamável. A gente usa eletrocirurgia com muita frequência na cirurgia por vídeo e a gente usa uma pinça chamada Hook, que seria um equivalente similar a um bisturi elétrico que a gente usa na cirurgia aberta. Então, esse gás ele não pode transmitir a eletricidade que a gente vai usar nessas cirurgias. Ele tem que ser de baixo custo para a gente poder viabilizar a videocirurgia, né? E disseminar ela mais do que ela já tem sido disseminada. E ela tem que ser disponível. Então, a gente não pode ser algo que a gente vai buscar lá nos Andes, super difícil, porque senão a gente não consegue que essa via cirúrgica seja viável. Além disso, ela é facilmente tamponada no nosso sangue e ela é de fácil eliminação na nossa respiração.
Então, é um gás que se mostrou muito, muito adequado para o que a gente queria. Vamos falar só alguns parâmetros básicos que a gente usa no dia a dia, né? É algo que vocês não precisam decorar, é algo que é só, estou citando a critério de conhecimento, e é algo que, como a gente usa no dia a dia, a gente acaba aprendendo. A gente começa aí um pneumo peritônio com uma pressão em torno de 12 a 15 milímetros de mercúrio. Não pode ser algo excessivo, porque a gente vai falar das suas repercussões na hemodinâmica do nosso paciente. Então, vocês vão ver que é muito importante a gente controlar esse parâmetro. A gente começa com um fluxo inicial de 1 a 3 litros por minuto, que é um fluxo mais baixo, porque durante a insuflação do pneumo peritônio também é o período de maior repercussão hemodinâmica, e a gente vai falar sobre isso. E quando a gente chega a um período de manutenção, a gente pode deixar no máximo que o insuflador, né, que vocês estão vendo aqui, permitir. Então, cerca de 40 milímetros de mercúrio. Então, vamos discutir um pouquinho as repercussões do pneumo peritônio. Então, começando pelo sistema respiratório, imaginem comigo, a gente fez o nosso acesso, vocês escolheram aí a técnica aberta, a técnica fechada, estamos insuflando o pneumo peritônio com o nosso CO2 e a nossa cavidade abdominal está distendendo, certo? E ela vai começar a ocupar mais espaço do que ela ocupava, inclusive ocupando o espaço de outro órgão muito importante, que é o pulmão. Então, ela vai empurrar esse diafragma para cima, então a gente vai ter uma redução da capacidade, né, da complacência pulmonar, uma redução da capacidade vital e do volume respiratório. Isso vai ser notado pelo anestesista com um aumento da pressão necessária para ventilar. O paciente, por sua vez, pode desenvolver hipóxia, pode desenvolver hipercarbia, certo? E algo que a gente pode notar no pós-operatório é, você chega lá para avaliar seu paciente, ele fez uma colecistectomia videolaparoscópica, estava ótimo, sempre fala, doutora, estou ótima, já andei, já me alimentei, mas estou com uma dor no ombro direito, que minha nossa, e vocês não chegaram nem perto desse ombro. E realmente isso pode acontecer, é uma dor referida, que é causada por uma irritação diafragmática daquele CO2 residual que ficou no final da cirurgia. É importante tranquilizar o paciente, falar que é algo muito comum, irreversível e que não vai ter nenhum prejuízo para ele mais na frente. Falando um pouquinho agora das repercussões cardiovasculares do pneumo peritônio. Então, como eu falei para vocês, a gente tá lá com a nossa cavidade super distendida, né? Estão imaginando comigo e tá empurrando tudo, tá empurrando o pulmão para cima, a barriga para cima para a gente poder operar, mas está empurrando os vasos intraabdominais. E o vaso mais compressível é a veia, né? Não a artéria. Então, a veia cava está ali sendo comprimida, além de seus outros vasos menores. Então, vai reduzir esse retorno venoso para o coração. Reduzindo o retorno venoso, a gente reduz o quê? Pré-carga, né? Então, a gente vai reduzir o débito cardíaco. Em compensação, para que a gente mantenha o débito cardíaco, a gente vai aumentar a frequência cardíaca desse paciente e vai aumentar a resistência vascular periférica, de forma compensatória pelo paciente. Então, se for perguntado para vocês qual é a principal alteração da frequência cardíaca do nosso paciente, é um aumento da frequência cardíaca, mas isso é dentro dos limites fisiológicos, de 60 a 100. Então, se aquele paciente entrou em sala com a frequência cardíaca de 55, 60, era um atleta, até 70, a sua frequência cardíaca pode ir lá para 80, pode ir para 90, isso é super frequente. Agora, se for perguntado para vocês qual é a arritmia mais frequente, aí é a bradicardia. Mas, poxa, quem está me falando que aumenta a frequência cardíaca, que a resposta normal, toda essa fisiopatologia que você me explicou e eu estou entendendo até agora, é de aumentar a frequência cardíaca, como é que evolui para uma bradicardia? Bom, porque durante a confecção do nosso pneumo peritônio, com a distensão da cavidade abdominal, a gente pode fazer um reflexo vagal e desencadear essa bradicardia. Então, como é que a gente evita isso, né? É algo muito importante que sempre está presente no nosso pensamento no começo das nossas cirurgias. Então, a gente começa com aquele fluxo que eu falei, de 1 a 3 litros por minuto, de forma baixa, para distender a cavidade de forma mais devagar, dar tempo para o organismo se adaptar.
A segunda coisa que a gente sempre fala na hora da confecção do pneumoperitônio, a gente sempre avisa para o anestesista. Estamos confeccionando, para que ele fique atento. E alguns cirurgiões mais brincalhões já falam, tá aspirada a atropina? Por quê? Porque o primeiro tratamento para a gente, depois do diagnóstico, é desfazer esse pneumoperitônio. Mas se isso for refratário, que o paciente pode, inclusive, entrar em uma bradicardia bem importante e evoluir para a parada cardíaca, é você fazer a atropina. Então, isso tem que estar sempre à mão do anestesista. Algumas outras repercussões importantes são as repercussões do sistema urinário. Então, do mesmo jeito que está comprimindo aquela cavidade toda, barriga para cima, diafragma para cima, comprimindo os vasos abdominais, os vasos renais estão sendo comprimidos também. Isso vai reduzir a taxa de filtração glomerular e hiperativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. No sistema nervoso central, o CO2 ele é um vasodilatador cerebral. Então, isso pode aumentar a pressão intracraniana, aumentar a edema cerebral. Num paciente rígido, isso geralmente não leva a grandes repercussões e passa despercebido, mas é importante que a gente saiba disso. Outra complicação muito rara, mas que deve estar nas nossas mentes, é a embolia gasosa. Né? Apesar da gente achar, não, nossa, porque está insuflando CO2 na cavidade, vai fazer uma embolia gasosa. Isso não acontece com frequência. Então, depois que vocês souberam um pouquinho sobre as repercussões hemodinâmicas, né, desse nosso paciente, é importante que vocês saibam que existem alguns pacientes que não podem ser submetidos ao pneumoperitônio, à cirurgia por vídeo. Então, historicamente, existiam várias contraindicações, muitas delas relativas, e que você ainda vai encontrar em livros quando vocês forem estudar. Mas com a melhora da técnica cirúrgica, a curva de aprendizado dos cirurgiões, isso foi caindo por terra. Então, gravidez era uma contraindicação à cirurgia por vídeo. Cirurgias abdominais prévias eram uma contraindicação de cirurgia por vídeo que hoje já não são mais. Agora, existem algumas indicações que são absolutas. Então, se o paciente não tolera anestesia ou pneumoperitônio, a gente não pode fazer essa cirurgia. Quem são esses pacientes? São pacientes instáveis hemodinamicamente ou pacientes com uma doença cardiopulmonar grave. Então, como eu falei, existem muitas repercussões hemodinâmicas do pneumoperitônio, que num paciente rígido, ele é muito bem tolerado. Mas num paciente que já vive no seu limiar ali, fisiológico, ou num paciente de uma situação aguda, um trauma, um choque séptico, ele não vai tolerar a cirurgia por vídeo. Ou um outro ponto importante, meio óbvio, mas que é importante que vocês saibam, é uma impossibilidade técnica. Então, se no meu serviço eu não tenho um material adequado para fazer uma cirurgia por vídeo, ou se eu ainda não completei o meu treinamento, eu ainda não sei operar por vídeo, isso é uma contraindicação absoluta e que pode cair em prova. Então, gente, obrigado por assistir a aula. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para a formação de vocês. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que o pessoal da Voz responde ou entre em contato comigo para responder.